Agora, nós vamos ver o assunto da nossa aula de hoje, que é o fascismo e o nazismo. No caso do fascismo e do nazismo, nós temos duas preocupações principais dentro do curso. Uma é que você entenda qual foi o impacto positivo e negativo, qual foi a herança que foi deixada pela experiência do nazifascismo, como as outras ideologias tiveram que reagir ao nazifascismo, como elas tiveram que interpretar o que foi o nazifascismo e como elas tiveram que se posicionar sobre como evitar que ocorresse de novo o nazifascismo. A segunda é perceber algumas características de semelhança e de diferença entre fascismo e nazismo, para que nós possamos descolar a ideia de fascismo da sua manifestação histórica nos anos 30. Um dos objetivos dessa aula é nós fazermos a diferenciação entre fascismo como fenômeno histórico e fascismo como fenômeno político. O fascismo como fenômeno histórico só ocorreu uma vez, nos anos 30 do século XX, com as características dos anos 30 do século XX. Ele não tem como ocorrer novamente, porque aquele mesmo conjunto de circunstâncias não tem como se repetir. Enquanto fenômeno histórico, ele é um fenômeno singular e irrepetível, que tem características da sua própria época que não tem como ser reproduzidas novamente. No entanto, o fascismo enquanto fenômeno político é uma ameaça constante de qualquer regime político. O fascismo enquanto fenômeno político, ele é descolado deste evento histórico específico e ele pode reaparecer em diversas formas, a partir de diversas ameaças e tentações políticas diferentes, e nós vamos tentar comentar sobre isso também ao longo da nossa exposição. Então, esses são os objetivos principais. Vamos partir de uma definição do fascismo, o que não é muito simples. Fazer uma definição do fascismo não é nada simples, porque seja no seu formato original na Itália, seja no regime nazista, seja nos regimes que aderiram a características do fascismo, no Japão, na Espanha, em Portugal, na Argentina, no Brasil, não há um conjunto muito homogêneo de ideias. E as ideias não têm uma relação lógica tão grande entre si. A ponto de que, como nós vamos ver no próximo slide, nós não vamos colocar o fascismo como sendo a ideologia que defende quê? Nós vamos colocar o fascismo como sendo o movimento e a religião política que. Então, ele é um movimento político e uma religião política já mais do que uma ideologia. Vamos ver isso já no próximo slide. Que abraça três coisas. Vamos falar destas três coisas. Um antirracionalismo, uma ideia de luta pela sobrevivência e uma ideia de elitismo e de liderança naturais. Nós vamos falar disso nos slides seguintes. E defende ao mesmo tempo um ultranacionalismo, totalitarismo e um capitalismo controlado pelo Estado. Ou um modelo que vai ser chamado corporativismo na Itália, a chamada terceira via entre liberalismo e socialismo, que nós vamos ter oportunidade de comentar. Então, esses pontos que estão aqui na definição são os pontos pelos quais nós vamos passar. Nós temos que juntar todos eles para conseguir ter uma imagem do que foi o fascismo enquanto movimento político. Algumas das causas que trouxeram o fascismo nos anos 30 são úteis para os nossos objetivos. Tanto observar o fascismo histórico enraizado nos anos 30, como observar como essas circunstâncias que ocorreram lá não tem mais como se repetir da mesma maneira, mas elas têm como se repetir em forma análoga.
elas têm como ter substitutos análogos no presente. Então vamos lá. Primeira questão, primeira causa. Na maioria dos estados europeus, as democracias eram regimes recentes, de tal modo que os valores democráticos ainda não estavam profundamente enraizados na cultura. Nos locais em que estavam, Inglaterra e Estados Unidos, os movimentos fascistas tiveram muita dificuldade para se desenvolver. Mas nos locais de democracia recente, em que os valores democráticos ainda eram amplamente controversos, ou às vezes inclusive desconhecidos e de posse apenas de uma elite governante, a fragilidade da democracia era muito maior e isso tornou muito mais fácil a ascensão do fascismo. Segundo, os governos democráticos europeus eram vistos como governos fracos diante de situações de crise. Diante da crise econômica, diante das crises políticas internas e diante da pressão internacional, os governos democratas da Europa eram governos predominantemente parlamentares, em que as decisões eram muito lentas e modestas, e, portanto, eles não tinham nem a agilidade, nem a radicalidade necessária para tomar decisões transformadoras em curto prazo. Então, eles não tinham a estrutura necessária para reagir àquelas que eram as crises que estavam ocorrendo. Segundo motivo. Terceiro motivo. A industrialização estava àquela altura criando monopólios. Isso vai ser importantíssimo na aula sobre o neoliberalismo lá na frente. Mas a essa altura, o que você tem não é mais um livre mercado com uma série de comerciantes industriais de pequena escala, competindo uns contra os outros em livre competição. O que você tem é a formação de grandes empresas, geralmente associadas com o projeto colonial, associadas com o projeto de infraestrutura nacional, que enriqueceram desproporcionalmente, têm a maior parte do mercado, são capazes de fechar qualquer concorrente e têm uma parceria com o Estado que torna impossível que elas sejam derrubadas ou vencidas em qualquer concorrência. Nessa circunstância, uma série de pequenos industriais, pequenos comerciantes e trabalhadores liberais estava profundamente insatisfeita e não via nenhuma esperança de crescimento econômico. Isso vai ter direta relação com o quarto elemento aqui. Geralmente se diz, os especialistas do fascismo dizem que o fascismo é um extremismo a partir do centro. Ele é um extremismo a partir da classe média. Ele não é o extremismo autoritário típico das elites que estão reagindo, nem é o extremismo autoritário típico de uma revolução dos trabalhadores. Ele é uma revolução, ele é, aliás, um extremismo a partir do meio, que nega as duas pontas. Um extremismo a partir do meio de uma classe média que está amplamente desprotegida, que está amplamente sucateada, abandonada dentro de um capitalismo monopolista e que deseja ser trazida de novo à centralidade e à importância que ela teve antes. Para isso, ela está disposta a apoiar um regime que, ao mesmo tempo, contenha a tirania dos grandes oligopólios, mas impeça as revoltas dos trabalhadores. Portanto, um extremismo do centro para esmagar ambos os extremos. Esse tipo de extremismo cresce como discurso político nos anos 30, diante da situação da crise econômica, que é o próximo item. A crise econômica dos anos 30 fez com que não se tivesse esperança alguma de que o livre mercado fosse recuperar as economias que haviam sido arrasadas seja pela queda da Bolsa de Valores, seja pela recessão que se seguiu a isso. As tensões nacionalistas que estão no item seguinte
são as tensões nacionalistas pós-Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial foi, em grande parte, uma guerra por causa do imperialismo colonial, que atiçou uma série de ânimos nacionalistas que não foram devidamente resolvidos, não foram devidamente difundidos, não foram devidamente espalhados para voltar ao seu nível normal após a guerra. Pelo contrário, qualquer um que insuflasse aquele mesmo ânimo nacional para opções extremas teria muito mais facilidade. Estava com uma geração que tinha ido para a guerra, uma geração que tinha sofrido com a guerra, uma geração que tinha sido criada a partir de uma mentalidade nacionalista para a guerra de competição entre os estados na Primeira Guerra Mundial. Isso favorecia o crescimento de qualquer discurso ultranacionalista. E, finalmente, as frustrações com o Tratado de Versalhes, seja aquilo que o Tratado de Versalhes impôs aos perdedores, em termos de perda de territórios, em termos de perdas militares, em termos de perdas coloniais, incapacidade de recuperação de curto prazo, mas também as frustrações dos vencedores, que esperavam ter abocanhado uma porção muito maior do que tiveram, mas que tinham que obter uma situação de equilíbrio uns com os outros, numa situação de competição internacional. Então você tem aqui um conjunto de circunstâncias muito particular que favorece que você tenha um discurso ultranacionalista, ultraviolento e ultrarradical para conseguir resolver todos esses problemas ao mesmo tempo. Vamos agora passar pelos elementos daquela definição do fascismo que nós colocamos antes. Por que não caracterizá-lo como uma ideologia? Por que caracterizá-lo como um movimento e uma religião política, né? Na verdade, quando você diz um movimento político, você quer dizer uma associação de pessoas em que está muito mais claro o que elas querem rejeitar e o que elas querem transformar do que aquilo em que elas acreditam. Não há uma visão de mundo claramente articulada, tentando compreender a realidade, explicar os fenômenos históricos e prever uma forma sustentável de política. O que existe é uma reação àquelas que são as insatisfações daquele momento, com um conjunto específico de atitudes, de preferências, de agendas de transformação, e com as características de uma religião política. Uma religião política é um certo tipo de ideologia que reclama uma adesão incondicional da parte dos seus membros. É um certo tipo de ideologia a que você só pode pertencer se você se propuser a jamais questionar os seus líderes e a obedecer qualquer que seja a sua agenda de transformação, mesmo que ela varie de um momento para o outro, mesmo que o inimigo varie de um momento para o outro, mesmo que o discurso varie de um momento para o outro. Essas são as características de uma religião política. O fascismo tem exatamente essas características. Então, aqui no nosso slide, é difícil caracterizar o fascismo e o nazismo como ideologia. Ele era mais um conjunto de atitudes de adesão ou rejeição, um programa de ação de transformar e de eliminar determinadas coisas ou pessoas, e uma forma de associação que exigia submissão total e incondicional. Por isso, é mais fácil e mais exato caracterizá-lo como um tipo de movimento político ou de religião política. Daí o início da definição que nós fornecemos a respeito do fascismo. Eu disse que ele abraça o antirracionalismo, a ideia de luta pela sobrevivência e as ideias de liderança e de elitismo natural. Então vamos ver agora essas ideias. O fascismo é, em grande medida, anti-iluminista. O fascismo abraça uma série de filosofias que haviam sido desenvolvidas no século XIX e que eram antirracionalistas.
principalmente os românticos, e nisso Hegel tem um papel grande, e os voluntaristas, e nisso Nietzsche tem um papel grande. Neste caso, eles abraçam autores que defendem que a razão não é a verdadeira natureza do homem e não é o que move a história. O que move a história é a vontade, são as escolhas. O que move a história é a atitude que você tem de transformação e de ação concreta. E por isso, eles negam o tipo de racionalismo que o iluminismo havia prometido. A ideia de que mediante o esclarecimento, a ciência, a razão, se alcançaria progresso e felicidade. Negam tudo isso. Eles acreditam que mediante a ciência e a razão, tudo que você vai conseguir alcançar é uma mediocridade do espírito humano, pela qual ele jamais será capaz de grandes feitos e grandes transformações. Os grandes feitos e grandes transformações dependem de grandes personagens históricos que tomaram decisões que pareciam irracionais para os seus contemporâneos e levaram essas decisões às últimas consequências, porque eles tinham uma visão de futuro que os demais não tinham. Essa ideia do grande líder, do grande gênio, do destino histórico a ser realizado, da grandeza que se faz pela vontade e não pela razão, essa ideia é o antirracionalismo que está por trás do movimento fascista. Em segundo lugar, o fascismo faz uso do darwinismo elevado a uma espécie de metafísica da sociedade. O darwinismo é visto, nesse caso, como sendo a revelação da verdade do mundo. A verdade do mundo é que estamos todos em competição com todos. A verdade do mundo é que só sobrevivem os mais fortes. A verdade do mundo é que o mundo está organizado para selecionar aqueles que são mais aptos, mais fortes, mais espertos, aqueles que têm mais liderança, os que se organizam melhor, os que trabalham melhor, para que esses prosperem. Porque a natureza ama a força, porque a natureza ama o protagonismo, ela ama a decisão, ela ama a dominação, ela ama aqueles que assumem um protagonismo histórico transformador para além daqueles que são os limites impostos aos sujeitos comuns e aos povos comuns. Os sujeitos comuns e povos comuns perecerão perante a seleção natural. Há, portanto, uma disputa de todos contra todos, em que só os mais fortes é que prevalecerão. Se você junta as duas coisas, se você junta o antirracionalismo filosófico com uma interpretação de metafísica social darwinista, se você junta as duas coisas, o que você tem é uma situação em que os povos europeus estão prontos a reconhecer que eles foram esmagados nas guerras anteriores porque eles sucumbiram à tentação do racionalismo e do liberalismo, porque eles se tornaram nações fracas, porque eles quiseram ser nações constitucionais, limitadas, democráticas, com um Estado de Direito que limita o poder do Estado, com uma ideologia igualitária, e que isso tornou o espírito europeu um espírito fraco, um espírito que estava destinado à derrota e ao desaparecimento. E que a única alternativa para reagir àquela situação de crise era se tornar novamente forte. Era se tornar novamente forte, novamente dominante, novamente vocacionado para a hegemonia mundial. Então, esta junção responde por parte das ideias que influenciavam o fascismo. Agora, a ideia de liderança e elitismo. O fascismo nega a ideia de igualdade. O fascismo rejeita a ideia de igualdade. Nas duas dimensões. Ele rejeita a ideia de igualdade natural, pelo contrário, somos todos naturalmente diferentes uns dos outros. Mas ele também rejeita a ideia de igualdade normativa, de que, embora diferentes, nós devemos todos ter o mesmo status, os mesmos direitos, todos gozar da mesma liberdade. Ele rejeita essa ideia.
Ele acha que a organização natural do mundo é a hierarquia. A organização natural do mundo é que existem mais fortes que lideram e os mais fracos que seguem. Que existem os mais inteligentes que avançam as coisas e os menos inteligentes que se beneficiam desses avanços. Que existem aqueles que naturalmente enxergam mais longe, aqueles que têm capacidade de mobilização e que estes devem ser os líderes e as elites naturais. Então, eles abraçam a ideia de que elites, a formação de grupos que são mais fortes, mais talentosos, mais vocacionados ao sucesso do que outros, é natural em todas as sociedades. E que a ordem política não deve impedir a formação da elite, nem fazer com que a elite se comporte como o comum do povo. De que a organização política deve propulsionar a elite para que a elite tenha um papel de liderança e não seja limitada na sua capacidade criadora e transformadora. Da mesma forma, o papel do líder. Em qualquer agrupamento surgirá um líder. Esse líder é alguém que consegue enxergar o futuro já no presente, porque ele é capaz de formatar o futuro a partir da sua vontade. Ele é alguém que, ao decidir como ele quer que o futuro seja, convence outros desta mesma visão e se torna capaz de transformar o mundo à sua imagem e semelhança. Este é o líder, e o líder deve ser seguido. O líder é aquela figura sem a qual qualquer organização política se torna fraca e medíocre. E qualquer organização que tender à igualdade, que tentar fazer tolerância entre os vários lados, que tentar ouvir todos os grupos, vai ser esmagada por outra sociedade que obedeça ao líder. Porque o líder tem uma capacidade de mobilização e transformação que nenhuma outra organização política possui. Então, junte todas essas ideias para que você tenha o pano de fundo ideológico com o qual o fascismo está trabalhando. O que ele defende? Ele defende três coisas: ultranacionalismo, totalitarismo e um capitalismo controlado pelo Estado. Defende estas três ideias: ultranacionalismo, totalitarismo e corporativismo. As três ideias principais, as três propostas principais do fascismo. O ultranacionalismo, ele se manifestava duplamente. No nível doméstico, o ultranacionalismo significa que nós não somos uma sociedade dividida. Não há grupos dentro da sociedade com interesses rivais. A sociedade é uma totalidade unitária. A sociedade é uma unidade orgânica. A nação está acima de todos. A nação está acima de todos os grupos. A nação está acima de todos os interesses e todos os demais servem à nação. Todos os demais têm como seu propósito principal o crescimento e engrandecimento da nação. Então, a ideia de nação é utilizada para unir no âmbito interno. Eliminar todas as formas de divisão. Esse é um dos motivos principais de o fascismo rejeitar o socialismo. O fascismo acha que o socialismo lida com a ideia de luta de classes. E onde existe luta de classes, significa que a nação não está se sobrepondo aos interesses particulares de grupos específicos. Ao invés da luta de classes, eles propõem a ideia de um nacionalismo unitário orgânico, em que todos os grupos contribuem com a sua parte para o engrandecimento da nação e todos eles gozam dos benefícios do engrandecimento da nação. No aspecto externo, esse ultranacionalismo significa que não existe possibilidade de convivência pacífica entre as nações. Porque as nações não estão convivendo, as nações estão disputando a hegemonia. É como se a história estivesse fazendo um teste de qual é a nação
que consegue se organizar para ser a cultura hegemônica da humanidade. A nação que conseguir se organizar politicamente da maneira mais forte e impor os seus padrões culturais e políticos de maneira mais eficaz está destinada a derrotar todas as demais e ter uma hegemonia global. Portanto, aquilo que existe de unidade no plano interno, existe de disputa no plano externo. É necessário nós nos unirmos no plano interno e colocarmos a nação acima dos nossos interesses, para que nós sejamos suficientemente fortes no plano externo e derrotemos todas as outras nações que são competidores de uma guerra de nações, de uma competição entre nações pela hegemonia global. Então, o ultranacionalismo é uma visão ao mesmo tempo de política interna unitarista e de política externa hegemonista. Ao mesmo tempo, as duas coisas caracterizam o tipo de ultranacionalismo de que o fascismo é feito. A relação específica com o socialismo é interessante para nós chegarmos na questão do capitalismo controlado, né? Que é onde nós queremos chegar. Vários dos regimes fascistas se montaram a partir de partidos que tinham socialista no nome. Entre outras coisas, porque àquela altura os sindicatos e a classe média ligada aos sindicatos estava profundamente descontente com os resultados do capitalismo liberal, e qualquer coisa que tivesse social ou socialista no nome tinha uma capacidade de entrada muito maior com a classe média, com os trabalhadores. Também é verdade que boa parte dos líderes fascistas foram membros dos partidos socialistas. Alguns deles foram lideranças importantes do movimento socialista. Também é verdade que os fascistas conseguiram as suas primeiras vitórias, os seus primeiros membros, dentro de sindicatos e corporações de trabalhadores e da classe média, se colocando como um novo tipo de socialismo, ou como uma alternativa às deficiências do socialismo. No entanto, a aproximação que existe entre eles, ela tem um limite. E esse limite começa a se manifestar quando você vê as questões políticas e econômicas que dividem o fascismo do socialismo. Uma eu já disse, ele rejeita a ideia de luta de classes, está ali na parte em negrito no final, né? O fascismo rejeita o capitalismo e a economia liberal. Nisso ele tem em comum com o socialismo. Muitos dos seus líderes eram ex-socialistas e seu crescimento ocorreu primeiro dentro de corporações e sindicatos. Contudo, não só o fascismo via o socialismo como seu inimigo, ele era o inimigo a ser destruído a todo custo, não só isso, mas os partidos fascistas foram crescendo, inclusive economicamente, financiadas pelo grande capital, que via o fascismo como o único instrumento capaz de conter a Revolução Russa, capaz de conter uma expansão da Revolução Socialista. Então, não apenas ele via o socialismo como seu inimigo e foi financiado para evitar o socialismo, mas ele negava a luta de classes, né, tem uma visão unitarista, orgânica de sociedade, jamais eliminou o capitalismo, nem propôs uma mudança que fosse não capitalista, não liberal sim, mas nunca não capitalista. Nunca eliminou a propriedade privada, pelo contrário, reforçou todas as suas proteções. Nem distribuiu nenhum tipo de poder econômico ou político aos trabalhadores. Isso nunca foi feito. Portanto, há limites muito claros nas aproximações possíveis entre fascismo e socialismo. O que o fascismo de fato propunha, em vez do socialismo, era o que ele chamava de uma terceira via. E essa expressão se tornou popular
no final dos anos 20 e nos anos 30, uma terceira via. Uma terceira via que não fosse nem capitalista, nem socialista, nem de direita, nem de esquerda, que fosse uma via unificadora para um projeto econômico definitivo, não sujeito a nenhum tipo de crise e não sujeito a nenhum tipo de luta interna. Esse modelo econômico era o modelo do corporativismo. Então, vamos ver o que o material nos diz aqui. Em vez disso, o fascismo apostava no modelo de corporativismo autoritário, em que o Estado tem parceria com grandes indústrias e empresas, né? A Fiat, a Volkswagen, as grandes empresas que cresceram financiando os regimes fascistas e com a sua parceria com os regimes fascistas. Para exemplificar duas, né? Para exemplificar duas, porque boa parte delas continua existindo, inclusive, boa parte delas fez a sua fortuna durante o regime fascista, boa parte delas fez a sua fortuna ajudando em vários processos de perseguição típicos do regime fascista. O Estado dita o ritmo e a direção da produção, ele dita o que é prioritário produzir e em que quantidade vai ser produzido, todas as vezes que isso seja considerado do interesse nacional. Mas quem produz é o produtor individual privado. Ele regula as condições do comércio e do consumo, então ele pode determinar o que vai ser comercializado para quem, em que quantidade, de que maneira, mediante legislação. Portanto, ele não é um Estado não interventor, ele é um Estado interventor diretamente. Ele regula as condições do comércio e do consumo. Ele interfere na política de preços e de salários, e isso aqui é o projeto ideal para aquela classe média que estava esmagada. Aqui o que você tem se você tem um Estado que controla preços e salários, ele pode controlar o preço dos produtos daquelas grandes corporações, que por não estarem mais em competição, não precisam baixar o seu preço para competir. Mas o Estado pode fazê-las baixar o preço autoritariamente para que a classe média tenha acesso àqueles produtos. Mas, ao mesmo tempo, você contém os salários. Se você contém os salários, então aqueles que são os trabalhadores se veem numa situação de achatamento salarial em que eles não conseguem passar de um determinado teto específico. Dessa forma, você livra a classe média tanto das reivindicações dos sindicatos como do poder das grandes corporações econômicas. Você tem agora um Estado que consegue controlar ambas as políticas de ambas as pontas ao mesmo tempo. E obriga o capital à colaboração em troca de segurança e grandes... Por que aquela empresa permitia que a sua política de preço e produção fosse determinada pelo Estado? Porque, em troca, tudo aquilo que o Estado precisa em termos de produção majoritária, de produção prioritária, tudo aquilo que o Estado precisa vai ser contratado com elas. Elas vão ter plena compensação, tendo todas, se nós estivéssemos falando do regime atual, nós poderíamos dizer, ganhando todas as licitações possíveis, né? Mas nesse caso é sem licitação mesmo, né? Com a indicação direta do Estado de negociar apenas com estas empresas, de tal maneira que a classe média acha que ela está ganhando porque a política de preços dessas corporações está sendo mantida num determinado limite que ainda permite o consumo. E aquelas grandes corporações estão ganhando porque elas fazem contratos multimilionários com o Estado em que só elas estão enriquecendo naquela proporção. Portanto, todo mundo, em alguma medida, estava se beneficiando, inclusive os trabalhadores. Porque os trabalhadores que aderiam aos sindicatos e aderiam ao movimento socialista estavam tendo dificuldades de fazer com que as legislações protecionistas passassem. O que o Estado fascista faz é eliminar o sindicato e ele mesmo faz a legislação de proteção, obrigando as empresas
a cumprirem aquelas legislações, sob pena de perderem os contratos com o Estado. E aí, com a proteção dos trabalhadores e com o salário não podendo flutuar para baixo de um determinado nível, com a obrigação de produzir mais obras para ter cada vez mais empregos, os trabalhadores estavam numa situação muito melhor do que aquela que eles estavam durante o período da recessão. Todo mundo estava ganhando, todo mundo estava se beneficiando daquele que era o regime fascista. Quando nós discutirmos sobre neoliberalismo, nós vamos ver como isso tem uma direta influência sobre a ideia de gestão econômica do Estado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e como nós podemos ver em modelos como o modelo chinês várias características de como o corporativismo autoritário funcionava nos anos 30. Lá na frente nós vamos comentar sobre isso. Terceira coisa que ele defendia o totalitarismo. O modelo de Estado que ele defendia era o totalitarismo. E o totalitarismo tem que ser definido ao mesmo tempo no nível coletivo ou social e no nível individual. Geralmente os autores que debatem sobre isso tendem a se concentrar ou só no primeiro nível ou só no segundo nível, o que dá um diagnóstico apenas parcial a respeito do totalitarismo. Então, no nível social, totalitarismo significa que o Estado tem intervenção em todos os aspectos da vida social. Significa que todos os aspectos da vida social passam a ser fiscalizados, controlados e dirigidos pelo Estado. Não há mais aspecto privado. Todos os assuntos da sociedade passam a ser de interesse do Estado e passíveis de intervenção do Estado. Todos eles. Inclusive a propriedade privada, que é uma discussão extremamente rica de ter. Como é que o regime da propriedade privada variou durante os regimes fascista e nazista, nas várias fases de afirmação desses regimes e nas várias fases da guerra. Você não tem um lado só dessa história. Esses regimes fizeram muito mais reforma agrária do que outros regimes fizeram. Esses regimes tiraram muito mais terras improdutivas da mão de grandes latifundiários. Esses regimes tiraram muito mais, em termos de tributação, daquelas que eram as grandes fortunas. Eles fizeram isso num nível muito maior do que os regimes anteriores e posteriores. No entanto, mantiveram um regime tirânico de proteção da propriedade privada, um regime de acesso seletivo à propriedade privada, em que a propriedade privada estava a serviço daqueles que eram os propósitos da nação. Então é complexo. É altamente complexo e ambíguo falar da relação entre fascismo e propriedade privada. Mas era mais um daqueles aspectos que não estavam fora do escopo do Estado. Tudo era do escopo do Estado. Tudo era assunto do Estado. Então, no nível social, significa que todos os aspectos da vida social são fiscalizados, controlados e dirigidos pelo Estado, com um mínimo espaço residual e forte perseguição a dinâmicas sociais espontâneas. O fascismo tem horror a dinâmicas sociais espontâneas. Não pode haver um movimento musical espontâneo, tem que ser o do Estado. Não pode haver um movimento artístico espontâneo, tem que ser o do Estado. Não pode haver uma reconfiguração espontânea da família, tem que ser dirigida pelo Estado. Não pode haver um movimento espontâneo de trabalhadores, então os sindicatos têm que ser eliminados. Tudo o que estava naquela mediação de que o Tocqueville estava falando entre o indivíduo e o Estado, todas aquelas associações, todas as formas coletivas que estão entre o indivíduo e o Estado têm que ser eliminadas. Tem que ser uma relação direta, indivíduo e Estado, para que o indivíduo se torne um certo tipo de indivíduo, que é o que está aqui no segundo quadro. No nível individual, o totalitarismo implica na criação do homem fascista. O homem fascista, ele substitui o egoísmo individual pelo egoísmo coletivo, pelo egoísmo coletivo ou nacional. O que significa que ele substitui a busca do seu próprio interesse pela busca do interesse da nação,
sabendo que ele participa dos interesses da nação, sabendo que a nação não vai deixá-lo para trás, que ele vai ser incluído nos planos de crescimento da nação e que, portanto, ele tem motivos para colaborar para o crescimento nacional. Disse no fascismo que o egoísmo individual é próprio do liberalismo e que o egoísmo coletivo é próprio do fascismo. Ele abandona também a ideia de autonomia refletida, de que ele toma as suas próprias decisões a partir do seu juízo crítico, a partir das suas preferências e opiniões. Ele abandona isso em nome da submissão completa ao líder, a submissão completa à causa, a submissão completa ao partido, de tal maneira que cada indivíduo é a reprodução daquela mentalidade mãe do partido, daquela mentalidade mãe que está na liderança daquela nação em particular. Então, cada indivíduo para usar novamente uma expressão do fascismo, cada indivíduo é cidadão, trabalhador e soldado da nação. Na medida em que a nação precisar, a hora que a nação precisar, para tudo que a nação precisar. Esse é o homem fascista. É aquele que é o objetivo que se busca com a ideia de totalização. Então, com a ideia de totalização, significa que não há mais outra instância que compita com o Estado em termos de hegemonia política. Nem associações coletivas, nem o indivíduo considerado digno em si mesmo. Sumiram. Você só tem o Estado. Então, por um lado, o totalitarismo se chama totalitarismo, ele é Estado total, porque ele inclui todos os aspectos da vida social. Por outro, ele é Estado total, porque ele não tem mais competidores políticos. O indivíduo e as associações civis desapareceram. Tudo que existe agora é o Estado. Tudo se tornou público, tudo se tornou estatal, tudo se tornou coletivo e tudo se tornou apenas um meio para um fim. Um fim que seja colocado pelos propósitos e interesses da nação. Então, isto é o totalitarismo no nível individual. Você ia fazer uma pergunta? Já foi. Quanto ao nazismo. O nazismo deve ser visto como uma variante do fascismo, não o contrário. O nazismo é uma variante do fascismo. Veio depois, foi inspirado pelas ideias do fascismo italiano, adota o modelo do corporativismo, só que ele adiciona alguns elementos, transforma alguns elementos do sistema fascista. Nós vamos passar por essas diferenças aqui nesta tabela. É como nós vamos encerrar a nossa explicação. Você acha que o nazismo ele avança mais em relação às outras variantes do fascismo, que são as variantes do fascismo, ou você acha que todas elas avançaram muito? Avança mais como assim? Para desenvolver um pensamento que varia do fascismo diferente. Certo. Ele é o mais autônomo de todas as vertentes do fascismo, porque ele tem uma ideologia própria. Como ele cria a ideia de raça e substitui a ideia de nação pela ideia de raça, ele pode se recriar como uma ideologia autônoma em relação ao fascismo. Vamos abordar esse ponto já já. Então, nazismo é a variante do fascismo, em que a ideia de nação e luta entre nações é substituído pela de raça e luta entre raças, com eliminação das raças inferiores, adotando uma narrativa de superioridade natural e dominação global que exerce dois papéis ao mesmo tempo, que é, ao mesmo tempo, realização de um destino histórico, essa é a narrativa, nós estamos naturalmente destinados à superioridade e à hegemonia global, e, ao mesmo tempo, fornece a minha estratégia política e econômica. A minha estratégia política e econômica depende do expansionismo. Basicamente, assim como o Império Romano, o nazismo não tem plano B em relação ao expansionismo. O expansionismo é a sua estratégia política e econômica. No caso do fascismo, o objetivo era primeiro adquirir autossuficiência interna
e depois entrar no jogo de hegemonia, na disputa por hegemonia com as outras nações. No caso do nazismo, não existe 2 passos, só existe um passo. Só existe expansão internacional, porque só assim você vai obter terras, produtos, riqueza, produção suficiente para conseguir sustentar a grandeza da raça superior. Então, vamos tocar nesses pontos daqui a pouco. É, ao mesmo tempo, realização de um destino histórico e estratégia de fortalecimento econômico e político. Aqui nós temos um quadro comparando ponto por ponto elementos em que fascismo e nazismo se diferenciam entre si. Primeiro, no fascismo existe uma adoração, um culto ao Estado. A submissão completa ao Estado como a entidade mais importante da vida política. No nazismo, o Estado é evidentemente central, ele é Estado total também no nazismo. Mas no nazismo, o Estado é apenas o vaso, o repositório, o instrumento daquela que é verdadeiramente a entidade dominante, que é a raça. Há uma raça superior que esta sim comanda, mas o modo como ela comanda é por meio do Estado. O Estado é apenas um instrumento ou vasilhame que contém a raça superior, mas é a raça superior que é devida obediência e não ao Estado propriamente. O Estado é apenas um instrumento de afirmação dessa raça superior. No fascismo, você tem um nacionalismo do tipo chauvinista, plena união interna e rejeição de todos os diferentes, rejeição de todos aqueles que competem. E enquanto que no nazismo você tem um racialismo, não usar o termo racismo aqui, racismo é uma forma específica de discriminação e perseguição em função da raça, não é disso que nós estamos falando de uma organização da sociedade inteira em função da ideia de raça. Existe um racialismo que é um racialismo extremo e eugênico, com a ideia de que só pode haver uma raça na humanidade, porque ela está destinada, pela sua superioridade, a eliminar todas as outras e a ter hegemonia global. No caso do fascismo, existe mais uma ideia de voluntarismo, do líder que, pela sua vontade forte, pelas suas decisões bem tomadas, pela força do seu povo, consegue se afirmar na competição internacional. Enquanto que, no nazismo, não existe a ideia de que é qualquer país que se organizar assim. Não, é só uma raça específica. Há uma raça que tem a essência de superioridade, e é com base neste essencialismo eugênico que ela vai se afirmar certamente como a raça vencedora dentro da disputa por hegemonia na humanidade. Não é qualquer povo que se organize do modo como os nazistas se organizaram. É apenas a raça superior que, se organizando da maneira correta e abraçando o plano correto, pode alcançar hegemonia global. Portanto, num caso você tem a ideia de grandeza nacional, no outro caso você tem a de superioridade biológica. Isso está ligado à substituição da nação pela raça. Num caso, você tem a ideia de unidade orgânica, aquilo que eu disse de que a nação deve estar acima dos interesses de todos os grupos e os grupos trabalham para a nação. Enquanto que, no caso do nazismo, o que você tem é uma ideia de pureza racial. O que significa que ali onde o fascismo estava tentando unir todos os grupos por uma ideia que beneficia a todos, o nazismo estava dividindo a sociedade em quem pertence ou não à raça superior, porque o projeto do nazismo não é para todo mundo, é para a raça superior, e as demais serão eliminadas. Ele não estava unindo, ele estava dividindo e dizendo claramente que um certo segmento da sociedade tendia à eliminação completa dos outros segmentos. No caso do fascismo, havia um antissemitismo pragmático. Eles eram antissemitas porque eles consideravam que os judeus controlavam o capital bancário e financeiro e eram responsáveis pelo parasitismo capitalista.
de tal maneira que era necessário persegui-los especialmente para eliminar as patologias do capitalismo liberal. Mas não é uma questão de que o judeu, por aquilo que ele é, tem que ser eliminado. Não, é pelo papel que ele tem tido, pela posição que ele tem tido, pelo papel que ele tem desempenhado dentro do capitalismo. O antissemitismo do nazismo é um antissemitismo genocida. É um antissemitismo em que o judeu não tem que apenas ser perseguido e tirado desta posição, ele tem que ser eliminado da face da terra. Existe uma tendência de corrupção da raça superior todas as vezes que ela entre em processo de reprodução ou mesmo de convivência com raças inferiores. No caso das raças inferiores que vivem daquelas que são as atividades parasitárias do comércio e do banco, você tem diretamente uma prova da sua inferioridade e da necessidade de eliminá-la o mais rápido possível. O fascismo, ele tendia a olhar para o futuro e dizer que a sociedade que ele estava criando era uma sociedade moderna, voltada para os desafios que ainda viriam no próximo século. Ele era futurista e modernista. O nazismo achava que a sociedade moderna era o problema, que a raça alemã é uma raça superior que só conquista a sua felicidade com um modo de vida simples e campesino, e que morar em grandes cidades, se abastecer a partir das grandes indústrias, é um processo de envenenamento da raça. Era necessário voltar ao modo de vida mais simples, cultivar um modo de vida rústico, voltar ao folclore local. Era necessário retomar o modo de vida tipicamente alemão para que se afirmasse a superioridade da raça. Então ele olha para trás, ele é nostálgico de um passado alemão de simplicidade que teria sido corrompido pela modernidade e pela industrialização. O corporativismo no formato autoritário é o modelo econômico predominante do fascismo e a economia de guerra do nazismo. O nazismo só consegue sobreviver economicamente conquistando e produzindo constantemente as condições da sua própria expansão. É conquistando novos territórios, expoliando a riqueza dos outros países, produzindo na sua economia de guerra e no esforço de guerra. Essa é a única forma de sustentar a sua superioridade econômica. E, portanto, ele depende diretamente da guerra e da expansão para que ele tenha sequer sustentabilidade em termos econômicos. E, finalmente, o fascismo queria entrar numa disputa internacional com vista à expansão colonial, ter mais colônias e, assim, tirar a Itália da sua situação de inferioridade, dada o não acesso a economias coloniais que ela pudesse utilizar como plataforma do seu crescimento. O nazismo queria uma dominação global. Ele queria a dominação global com eliminação de todas as raças inferiores, rejeitava o projeto do colonialismo, ele acredita em anexação e não em colonização, converter o mundo inteiro no espaço alemão. Este era o projeto no caso específico do nazismo. Então, por último, quando se diz que o fascismo é um risco, é um fantasma que assombra todos os regimes políticos, o que se quer dizer normalmente é o seguinte: o fascismo como fenômeno político, ele é a ameaça de violência, exclusão e destruição que surge toda vez que há um discurso de unificação geral da sociedade, sem grupos, sem partidos, sem ideologias rivais, que queira apagar os interesses conflitantes, submeter todos os interesses a um propósito maior e jogar numa lógica de amigo e inimigo, de quem são os aliados que vão reconstruir o país e quem são os inimigos que o estão destruindo e que precisam ser destruídos antes. Essa é uma tentação política que existe para todos os regimes.
Existe essa tentação política para o liberalismo, para o conservadorismo, para o socialismo, existiria até para o anarquismo se ele se realizasse não utopicamente. Então, neste sentido, como sempre existe a possibilidade de você negar a pluralidade, negar a diferença, negar o conflito, tentar estabelecer formas artificiais de unificação por meio de pressão, violência, então você sempre tem a possibilidade do fascismo enquanto fenômeno político. E ele é um fenômeno político que habita como fantasma em qualquer regime. Né? Vários dos teóricos liberais do próprio pós-guerra disseram que o fascismo é o fantasma, ele é o monstro que habita dentro de qualquer democracia. E tudo que é necessário é a crise adequada, o discurso adequado e o líder adequado para que ele venha à tona. A democracia é constantemente uma luta de sufocação do fascismo. É constantemente uma luta de evitamento das formas fascistas de organização. E por isso ele é constantemente uma ameaça que está presente em qualquer regime político. Ok? Então, terminamos esta parte. Semana que vem nós vamos falar do socialismo e do comunismo. Semana que vem nós damos continuidade ao nosso curso.